Graças a Deus. Desculpem, por favor, nós vamos dar continuidade. Então, como nós estávamos falando, nós estamos vivendo hoje uma fase muito difícil, que nossos lares têm sido bombardeados com estas notícias, né, de tantas mortes, relatórios de epidemia no mundo inteiro. E as pessoas, infelizmente, elas ainda se preocupam em ficar ouvindo essas notícias. Isso envenena. Isso causa uma neurose que as pessoas vivem assustadas, com medo, porque a qualquer momento elas acham que isso pode acontecer com elas. Infelizmente, são coisas que realmente acontecem, né? E aquele nosso amigo foi e orientou o dono daquela casa, dizendo: feche a televisão, coloca aqui uma música, né, um louvor, e começa a ouvir, e transforma aqui esse espaço num lugar onde você possa brincar, né? E, de fato, 2 dias depois, aquele dono daquela casa ligou para esse nosso amigo que o ambiente na casa dele tinha mudado. Ele desligou a televisão, colocou um som e no espaço que ele tinha lá colocou um campinho de futebol, brincava ali com as crianças e mudou completamente o semblante. Agora, ficamos o dia todo sendo envenenados por notícias macabras, notícias horríveis, notícias de morte. E a impressão que nós temos é que o negócio está batendo na nossa porta, que nós já vamos também nesse meio todo. Não, nós precisamos entender que as coisas, elas acontecem. Agora, tome as suas devidas precauções e, com toda certeza, você vai viver em paz, tá entendendo? Tome a devida cautela ao ir ao supermercado, ao ter que sair a algum lugar, saia o mínimo possível e se resguarde, se proteja, use os equipamentos necessários de proteção, mas não fique com televisão ligada, recebendo essas notícias terríveis a cada momento dentro da sua casa. É aquilo, a ideia que você tem é que o negócio já vai ser a televisão, já vai te pegar. Então, muitas pessoas estão morrendo praticamente antes do tempo, né? Porque isso, naturalmente, vai trazendo doenças neurológicas, problemas mentais, por causa das notícias que, infelizmente, o papel da imprensa é transmitir isso, né? Mas você não é obrigado a ficar aí recebendo esse tipo de notícia. Então, irmãos queridos, enquanto isso, nós aproveitamos esse momento para meditar na Escritura Sagrada, porque você sabe que a palavra de Deus, ela que dá luz, ela dá entendimento, ela que fortalece, ela que traz vida, ela que nos revigora. Quando você se apega às promessas de Deus, as coisas, elas são diferentes. Então, Deus tem promessas magníficas para mim, para você. E por que não nos apegamos às promessas de Deus, não é? Para o crente, como dizia meu sogro, a morte para ele é uma carruagem dourada que vai lhe levar às mansões celestiais. O cristão, ele tem que estar preparado a cada momento, porque Jesus está voltando ou nós estamos indo ao encontro dele. E precisamos aproveitar o tempo que nós temos aqui, gozar, aproveitar a saúde, enfim, cuidar enquanto nós podemos, né? Porque é inevitável que um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai encontrar com o Senhor, tá? Bem, mas hoje nós queremos tratar aqui de um assunto que eu creio que será de suma importância para todos nós que acreditamos nas promessas de Deus. E eu quero falar sobre a promessa do Pai, tá? A promessa do Pai. Uma das coisas mais lindas que eu encontro na Bíblia Sagrada, sabe, é a maneira harmoniosa como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles trabalham, tá? Cada um tem uma atividade, numa harmonia perfeita, que no fim tudo se coaduna e numa perfeição que somente Deus sabe como fazer.
Quando você olha para as páginas do Antigo Testamento, você vai ver Deus tomando a frente. Ele conduzindo o seu povo, conduzindo Abraão, conduzindo uma nação, levantando uma nação na terra, dando a sua lei. Enfim, no Antigo Testamento nós verificamos tudo isso, né? Deus é que estava na frente desta atividade divina. Até que chegou o momento em que entra Jesus Cristo em cena. Pouco tempo aqui na terra, mas o tempo que ele esteve aqui era Jesus Cristo. Não quer dizer com isto que o Pai não estivesse aqui, ou que o Filho não estivesse lá no passado, ou que o Espírito Santo não estivesse presente. Não. Ele sempre trabalhava nessa harmonia. E depois que Jesus Cristo ele parte aqui da terra, ele sai aqui do cenário, então é a vez do Espírito Santo. E o assunto de hoje, sobre a promessa do Pai, eu gostaria de começar lendo com você no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o versículo de número 4. Atos, capítulo 1, e o versículo 4, que nos declara o seguinte, a palavra de Deus para o nosso coração. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Veja bem, neste momento, Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos numa conversa franca, naturalmente tratando de assuntos especiais com respeito ao reino de Deus. E no meio dessa conversa, o Senhor Jesus chega com eles e diz, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, não saiam daqui, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. O impacto desta palavra de Jesus para os discípulos, aquilo deve ter estourado como uma bomba no meio dos discípulos, né? Porque, naturalmente, estes homens, eles esperavam a promessa. Eles aguardavam esta promessa que já era prometida desde o Antigo Testamento. E ele disse que isso vai acontecer agora. Você imagina os discípulos, um olhando para o outro, naquela expectativa, mas sem saber, naturalmente, do que se tratava. Porque esses homens tinham a Torá na mão, eles tinham o Antigo Testamento consigo, eles leram os profetas e eles viram que esta promessa, ela vem lá daquele passado. Veja o que diz aqui o profeta Isaías, praticamente 700 anos antes de Cristo. O capítulo 32, versículo 15 do profeta Isaías, ele declara o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado como um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Olhe, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. 700 anos antes de Cristo, você encontra aqui esta promessa. E no capítulo 44, versículo 3, declara o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E o versículo 4 declara ainda: e brotarão como a erva, como os salgueiros, juntos aos ribeiros das águas.
Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará o nome de Jacó, e aquele outro escreverá com as suas mãos ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Promessas sublimes do derramamento do Espírito Santo. 700 anos, eu acredito que quantas vezes os profetas se reuniram, porque eles tinham as escolas dos profetas, e existiam discípulos dos profetas, e eu imagino quantas vezes os profetas se debruçaram em cima desta profecia, querendo saber o que é isto, que promessa é esta, como é que isso vai acontecer, quando é que vai acontecer? E esses profetas, naturalmente, foram passando para a eternidade e a promessa continua. Enquanto isso, Jesus está dizendo para os discípulos lá, não saiam daqui, porque a promessa vai acontecer. A promessa vai ser, que foi prometida, ela vai se concretizar. E quando eles começaram a remoer ou rever esses trechos da promessa do passado, aquilo lhes empolgou cada vez mais e mais, porque eles também aguardavam esta promessa. Não sabia como, não sabiam quando, de que maneira isto iria acontecer. E Isaías, no capítulo 59, versículo 20, ele declara o seguinte ainda: e virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converteram da transgressão, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Olhe bem, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, e nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Observaram? O meu Espírito. Esses discípulos, naturalmente, que estudavam a Bíblia, eles frequentaram, naturalmente, as escolas rabínicas. Eles viram muitas vezes a promessa. E nós observamos aqui, irmão, lá no passado, 700 anos, Isaías, naturalmente, já estava debruçado em cima dos livros, procurando saber que promessa era esta. O derramamento do Espírito, de que maneira isto vai acontecer? O que é que vai acontecer quando ele chegar? É uma pessoa? É um poder? É uma ação? O que é? Era uma promessa. E você vai ver que depois você vai encontrar o profeta Ezequiel, no capítulo 11, veja bem, centenas de anos antes de Cristo, e o versículo 19 e 20, olha o que Ezequiel declara: e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Junto com a promessa da presença do Espírito de Deus, havia também uma promessa de uma transformação de vida, de um transplante, de um coração de pedra que seria transformado num coração de carne. Uma mudança na estrutura humana. Esse corpo, essa natureza, queria ser confrontada por esta promessa, queria ser uma promessa que viria sobre ele de uma maneira transformadora. Não teriam que ter esta luta que tem contra o mal, contra o pecado, porque a sua própria natureza, ela seria transformada em algo totalmente diferente, santo. Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, ele declara ainda: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e os guardeis, e os meus juízos, e os observeis. Irmão querido, nós não podemos avaliar o impacto dessa promessa numa época que não se sabia o que era isto. Hoje, para nós não temos tanta dificuldade, porque já aconteceu. Mas para aquela geração, para aqueles profetas, para os seus discípulos, aquilo naturalmente era uma expectativa gigantesca. Assim como para nós hoje, aqui no século XXI, a expectativa do retorno de Cristo, que vai acontecer a qualquer momento, naquele tempo era a promessa da vinda do Espírito Santo, do Espírito de Deus sobre eles. Isso lhes fervia o coração, isso fazia com que eles se mantivessem na presença de Deus, aguardassem cada vez mais, não trocassem aquilo por nada. E no capítulo 37, 14 de Ezequiel, ele declara ainda o seguinte: e porei em vós o meu espírito. Já pensou? Um homem com o Espírito de Deus na sua vida, que não queria e que não aguardava e que não esperava uma coisa desta? E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Junto com esta promessa, ainda a promessa da restauração da sua nação, daquilo que era o seu território, onde pudessem construir famílias, edificar suas moradas, tudo muito bem. Promessas grandiosas, que aqueles homens eles queriam que aquilo acontecesse logo. E no capítulo 39 de Ezequiel 39 e 29, nem lhes esconderei a minha face, não lhes escondereis mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Eu não vou mais esconder nada. Por quê? Porque eles vão ter condições de saber tudo por eles mesmos. Vamos ver isso aqui mais adiante, né? Mas saiu o profeta Isaías de cena, entrou o profeta Ezequiel, e a pesquisa continua, e o desejo, a ansiedade prossegue, até que vamos chegar aqui ao profeta Joel, mais próximo um pouco. E no capítulo 2 do profeta Joel, versículo 28, declara o seguinte: que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Esta é a promessa do Pai. É a promessa justamente para os santos da antiga aliança. Eles pregaram, se debruçaram, buscaram, queriam saber e conhecer, mas partiram para a glória e não viram a concretização desta promessa. Mas ele sabia que aquele que promete, ele cumpre, né? Mas chegamos agora aqui, já no Novo Testamento. E aqui no Novo Testamento nós vamos verificar algumas coisas que realmente nos falam ainda sobre essa questão. A promessa não tinha se cumprido ainda, tá? E no Evangelho de São João, no capítulo 16, o versículo 8, declara o seguinte, a palavra de Deus: e quando ele vier, quem? Aquele Espírito prometido, aquele Espírito que viria, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Coisa que eu não posso fazer é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso fazer isto.
Mas quando ele vier, esse Espírito, vai poder operar, porque ele vai adentrar o coração do homem e vai alavancar esta natureza que Deus deu para o homem, que é uma natureza divina, que infelizmente foi confiscada pelo pecado, e o homem não pode ver a realidade da vida. Mas quando ele vier, ele vai convencer o mundo. Que poder extraordinário! Mas eu citei aqui esse texto para que você veja que a concordância do verbo, quando ele vier, não veio ainda. Ele não chegou ainda. Tá? Mas no capítulo 14 de João ainda, versículo 26, olha o que nos diz aqui a palavra de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha, promessa. Que o Pai enviará. Não veio ainda. Enviará em meu nome. E quando ele vier, o que ele vai fazer? Qual é a atitude dele depois de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que pedagogo sublime! Ele vai ensinar o homem, o preceito, a glória, a presença de Deus. Ele vai ensinar todas as coisas e, além do mais, para lembrar de tudo o que Jesus disse. Versículo 17 do capítulo 14. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. O mundo pecaminoso, o mundo devasso, o mundo que quer saber da gandaia, do prazer desta vida, diz aqui a Bíblia que ele não pode receber. Quando eu ouço aqui essa palavra, eu vi aqui um dia desse um cidadão dizendo que numa igreja que tem por aí, que é cheia de idolatria, diz ele lá que estão recebendo o batismo com o Espírito Santo. E diz ele que quando eles recebem o Espírito Santo, eles se tornam mais devotos ao santo da sua devoção. Esse é o Espírito Santo? Levando o homem para a idolatria, não é o Espírito que eu conheço. Não é o Espírito de Deus, não, absolutamente não. Porque ele convence que aquilo é pecado. Que aquilo é coisa indevida. Que aquilo é lutar contra o seu Criador, lutar contra Deus, o que abraça a idolatria. O Espírito é verdade que o mundo não pode receber, não pode. O mundo cheio de mentira, o mundo cheio de devassidão, o mundo cheio de glutonaria, o mundo cheio de prostituição, uma pessoa repleta, ele não pode. O Espírito é santo, porque não vê nem o conhecem, mas vós... Jesus está falando aqui com os discípulos, ele está falando com os seus seguidores, mas vós o conheceis, sabe por quê? Porque ele habita convosco, aqui de fora, e estará em vós, do lado de dentro. Está entendendo? Esta presença gostosa do Espírito Santo em nossa vida é justamente o que faz a diferença. A diferença, tá? Muito bem, agora estamos aqui nos aproximando daquele ponto que nós lemos no princípio, capítulo 1, versículo 4, lembra? Quando Jesus estava com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Não saiam. Meu Deus, isso aqui deve ter soado como um impacto tremendo na vida daqueles discípulos. Porque quantos séculos se falava sobre isso? Quanto tempo se esperava esta promessa? E de repente ele chega e diz, não saia daqui, porque a promessa vai se cumprir agora. Ela vai acontecer. Não se afastem daqui.
Pedro, Tiago, João, um olhou para o outro e naturalmente aquela euforia, aquele cântico de louvor e adoração que finalmente as coisas iriam acontecer. Aí quando chega no versículo 5 de Atos, capítulo 1, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não saiam, porque o batismo, a imersão, o mergulho no Espírito Santo, ele vai acontecer. Não saiam de Jerusalém. E diz aqui o versículo 6, ainda que aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Os discípulos ainda estavam no outro mundo ainda. Os discípulos ainda estavam no reino dos homens. Os discípulos ainda estavam com aquela ideia de que Jesus ele era um líder político, que a qualquer momento iria dar o bote, iria tirar Herodes do trono, iria sentar ali. Eles caminharam com essa ideia, não sei de onde tiraram isso. Você lembra a mãe de dor deles que chegou para pedir para Jesus, Jesus, quando tu te sentar no teu trono, né, naturalmente lá em Jerusalém, no lugar de Herodes, olha, eu tenho 2 rapazes aí que trabalham contigo, permita-me que um sente à tua direita, outro à tua esquerda. Essa mamãezinha não queria nada, né? Então nós observamos aqui, aí Jesus responde para ela, sentar à minha direita, isso é competência do meu pai, isso aí não é comigo, né? A ideia de política. E nesse momento, os discípulos voltam para Jesus, né? Eles perguntaram, dizendo, Senhor, será que o tempo que o Senhor vai dar o bote? Será que esta é a hora que você vai dar a arrancada aqui? Que vai tirar Herodes do trono? Este tempo que vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus, nesse momento, virou para eles, meus filhos, não vos pertence saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, não compete a vocês andar se metendo em política. Não compete a vocês andar se metendo nessas coisas. Quem vai sentar ali ou não, isto não é coisa minha, isso pertence ao Pai, a autoridade é constituída por Ele, está entendendo? Não vos pertence saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva própria autoridade e poder. Sabe o que é que compete para vocês? Sabe o que compete para vocês aqui nesta hora, falando com os discípulos? Mas recebereis, o versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É isto que compete o autêntico e verdadeiro discípulo de Jesus. É receber o poder para quê? Para ser testemunha dele. Para servir a Ele, para glorificar a Ele, para fazer a vontade dEle. É justamente isto que compete ao discípulo do Senhor. Vou repetir o versículo 8, bastante lido e conhecido, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para quê? Para você ser testemunhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É para isto que vocês vão receber este poder, esta graça, além de muitas outras coisas na vida. Você está entendendo, irmão querido? Agora, naturalmente, você quer saber como é que foi que essa promessa ela se cumpriu. É muito fácil. Você vai ver aí, né, no capítulo 2, versículo 1, onde declara o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes,
dia do Pentecostes. Sabe que dia é esse? Eram naturalmente 40 dias, 50 dias depois das primícias. Você tinha Páscoa na sexta-feira, pães ázimos no sábado, primícia no domingo. Daí a 50 dias, 7 semanas depois, Pentecostes. Jerusalém estava apinhada de gente. Judeus de toda nacionalidade estavam ali. Judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém. Aquilo estava superlotado. Porque a festa do Pentecoste atraía as multidões. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, concordemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Promessa de milhares de anos atrás, centenas e centenas de anos atrás, cumpre-se nesse momento. Chegou na terra o Espírito Santo. Jesus está saindo de cena. Se eu não for, o Consolador não virá. Ele foi, o Consolador veio. E nós observamos justamente o cumprimento desta profecia. Agora, irmãos, por que existe tanta ênfase ao Espírito Santo? Por que o Espírito Santo é importante na vida do cristão? Qual é a importância desse Santo Espírito aqui em nosso meio, em nossa vida? Ele é Deus. Você sabe disso, né? Então, nós observamos que chegou aqui na Terra, mais uma vez, primeiramente Deus no Antigo Testamento, Deus no Novo Testamento, na pessoa de Cristo, e agora Deus aqui, na nossa era, na pessoa do Espírito Santo, ali. Agora vamos ver aqui, não vai dar tempo de eu enumerar aqui todas as possibilidades e virtudes e graça que vêm junto com a presença do Espírito Santo. No Evangelho de São João, você vai ver aqui no capítulo 14, que nós já lemos, vamos ler mais uma vez, 14 e 26. Olha o que diz aqui. Mas aquele Consolador. Começa com essa expressão, Consolador, tá? Que vem justamente para consolar. O crente nunca está só. O Consolador está presente. Você tem o maior consolo da vida. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Você está entendendo? Por que o crente ele abre a Bíblia e lê e entende? Você entende por que um pecador, quando ele nasce novo, ele passa a entender a Bíblia? Eu me recordo que quando eu trabalhava numa empresa lá no norte, numa ocasião eu fui promovido lá na empresa, fui para uma sala nova, porque era um departamento agora, e quando eu cheguei ali, me deram a carteira, tudo muito bem, que eu fui abrir a gaveta da carteira, estava cheio de papel do funcionário anterior, né? E aquela papelada toda não me interessava, eu jogava no lixo. Mas na última gaveta, tinha o Novo Testamento dos Gideões e uma revista evangélicas. Eu disse, eu vou deixar essa literatura aqui, porque quando eu tiver um tempinho eu vou ler isso aqui. E o que não falta na vida de funcionário público é tempo, né? Daqui a pouco lá está eu lendo o Novo Testamento. Li o Novo Testamento todinho.
Foi a leitura mais chata da minha vida. Não entendi nada. Mateus diz uma coisa, Marco repete o que eu já falou, Lucas vem diz tudo que os outros já falaram, João mexe para lá. E quando chegou no Apocalipse, meu Deus do céu, aquilo embaraçou minha cabeça, não entendi nada, guardei lá. 30 dias depois, eu fui a uma igreja. Aceitei Jesus como meu salvador pessoal. Adivinhe o que foi que aconteceu comigo no dia seguinte? A primeira coisa que eu fiz quando cheguei na empresa foi abrir aquela gaveta, puxar aquele Novo Testamento e comecei a ler. Aí eu comecei a pensar, peraí, será que eu li este livro aqui há 30 dias atrás? Alguém está falando comigo? As letras faiscavam. É comigo que esse livro está falando. Veja só. Ele vos ensinará. Ele dá luz. Ele traz o entendimento. Esse vos ensinará todas as coisas. Você tem o maior pedagogo da história. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vos fará lembrar de tudo. Irmão querido, uma das coisas que nós precisamos entender é que muitas pessoas, por exemplo, dizem que não gostam de ler a Bíblia porque lê a Bíblia, lê e não lembra de nada do que leu, não é? Mas é engano seu. Eu já li a Bíblia não sei quantos anos da minha vida. Eu completei esse ano 50 anos de crente lendo a Bíblia. Muitas coisas que sim, não lembro de nada, né? Mas de repente eu estou pregando um sermão e naquele momento vem à minha memória trechos em cima de trechos, capítulos, versículos. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O meu papel é estudar, é ler, é armazenar, porque no momento preciso ele vai trazer à tona aquilo que você armazenou. Você está entendendo? Isso foi o episódio que aconteceu com dois irmãos que conversavam. Dizia ele, olha, eu vou deixar de ler a Bíblia, porque eu não leio a Bíblia, não me lembro, esqueço de tudo, né? Aí o outro foi e disse, olha, amigo, eu sou casado com a mesma mulher há 30 anos. Todo dia ela faz o meu café, almoço e janta. Se você me perguntar o que foi que ela fez ontem no almoço, eu não me lembro. Eu só sei de uma coisa, é que eu estou em pé aqui porque eu sei que eu fui alimentado. A Bíblia nos alimenta, é o alimento. Tá? Aí no versículo 8, que já foi lido mais uma vez, mas recebereis a virtude, ou seja, poder. O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para poder ser testemunha. A palavra poder, que vem justamente da tradução da palavra dínamo, foi que deu origem à palavra dínamo, que você conhece, que dá a energia. A dinamite, aquela banana de explosivo que destrói rochas e montanhas. E dinamismo. Essas três coisas, o Espírito Santo traz com ele na vida do crente. Você pode verificar que um crente cheio do Espírito Santo, ele não tem preguiça. Ele é dinâmico, ele tem a dinamite, o dinamismo divino na sua vida. E o poder das suas palavras é como o explosivo de uma dinamite que explode corações de pecadores que precisam receber um Salvador. E como aquele dínamo que você coloca na... O menor dínamo que você conhece é aquele que você coloca na roda da bicicleta que fricciona e acende o farol. Mas tem aquele dínamo lá da Itaipu, que fornece energia. Pois bem, um crente cheio do dínamo divino, por onde ele vai, a luz do Espírito Santo está com ele. Está entendendo? Então recebereis poder, dínamo, ao descer sobre vós o Espírito Santo,
que há de vir sobre vós. Para quê? Para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O cristão não teme, não tem medo, ele tem autoridade, ele tem o poder, ele não recua. Os demônios têm que sair da sua frente. A enfermidade é curada pelo poder de Deus na sua vida. Oh, Divino Espírito Santo em nossa vida. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, olha o que diz aqui ainda. E quando ele vier, ele convencerá. O papel dele, você prega e ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, pastor Jorge, eu prego, mas ninguém se converte. Não é problema seu. O seu problema é pregar. E o problema dele é converter ou convencer o pecador. Pregue a palavra com unção, pregue. Aí você vai ver. Eu conheci um missionário que ele passou 2 anos no campo missionário. Voltou de lá desvanecido porque não ganhou as almas para Jesus. E depois foram mandados outros 2 missionários para aquela mesma cidade e a igreja explodiu. Por quê? Um semeou. O outro veio e regou. E agora Deus dá o crescimento. O seu trabalho é pregar, a tempo e fora de tempo. Esse é o nosso papel. E o papel dele é de convencer. O que mais que vem junto com o Espírito Santo? Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 7. Olha o que diz aqui. Olha o que vem nesse pacote divino na vida do cristão. Esta é a promessa que os homens queriam, mas chegou aqui até nós. 12, 7 de Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. Outro pelo mesmo Espírito, dom de curar. E outra operação de maravilhas, e outro profecia, e outro dom de discernir o Espírito, e a outra variedades de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito é que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como bem lhe apraz ou como bem ele deseja. Que riqueza, que grandeza, essa que o Espírito Santo ele traz à vida do cristão. Começando pela sua conversão, pelo seu convencimento, pelo derramamento do seu poder em nossa vida, pela sua presença em nosso ser e pelos dons espirituais que vêm sobre a nossa vida de maneira extraordinária. É uma pena que o tempo não permite que falemos agora sobre a utilidade de cada um desses dons. Iremos falar sobre isso numa outra oportunidade. Irmão querido, cultive na sua vida a presença do Espírito Santo. Cultive em seu coração a presença deste companheiro amigo. Ele está presente em nossa vida 24 horas por dia. Eu estou aqui, ele está aqui. Eu vou me deitar daqui a pouco, ele deita comigo. Eu me levanto amanhã, ele se levanta comigo. Eu tenho minha atividade durante o dia, ele está comigo. Ele está presente 24 horas. Não te deixarei, nem te desampararei. Cultive essa presença. Não entristeça o Espírito Santo com o qual você foi selado para o dia da redenção. É bom saber disto. É o carimbo no passaporte para a glória eterna. Quem dá é o Espírito Santo de Deus. É Ele.
Ele que nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enfim, o Espírito Santo tem uma faceta gigantesca de coisas que Ele faz em benefício do cristão. Não entristeça, não se afaste, não apague o Espírito Santo, mas que Ele seja cultivado na sua vida, que Ele seja realmente esse seu amigo de todas as horas. Tá? Nós encontramos ali em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, justamente quando o Senhor fala ali, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito, ele ora bem. Olha só, tá? O Consolador, ele comunica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele está presente. Ele nos ajuda. Ele nos fortalece, nos consola, nos levanta, nos sustenta. O poder dele não tem limites. Portanto, quando você está orando, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe orar como convém, deixe que ele tome a frente. Deixe que o Espírito, ele ore. E você vai sentir a glória de Deus em sua vida. Pai Celestial, muito obrigado por esses momentos aqui na companhia dos teus filhos, Senhor. Vem fortalecer a nossa fé e a nossa confiança cada vez mais. Sustenta-nos pelo teu grande poder e pela tua bondade. Vem nosso auxílio, Senhor. Abençoa meu irmão, renova as suas forças, renova as suas energias. Faça dele um vaso de honra para a glória do teu santo, eterno e precioso nome. Se ele está abatido, revigora. Se ele está triste, consola. Se ele está desesperançoso, tu és a nossa esperança. Vem conosco nesta hora, Pai. Abençoa esta casa, este pai de família e todos os seus, e sustenta cada um pelo teu poder. Eu também te peço pela tua igreja na face da terra, pelos teus ministros que pregam a palavra, usa cada um com poder e glória. Eu também te peço nesse momento pela nação brasileira, pelos acontecimentos deste país, Senhor. Sabemos que Satanás ele está alvoroçado, sabendo que o tempo dele está contado. E ele quer naturalmente desestabilizar tudo aquilo que está pela frente dele. Ele quer causar conflitos em governos, em pessoas, em famílias. Ele quer entristecer, mas ele é derrotado e vencido pelo poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua falando, Senhor. Continua falando, balançando este mundo, para que reconheça que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle, que o Senhor é quem manda. Por isso nós te glorificamos. Toma nas tuas mãos o presidente da República, o presidente do Senado e da Câmara e do Supremo Tribunal. Toma as autoridades em tua presença. Afasta da vida desses homens toda a pressão diabólica que jogam um contra os outros, Senhor. Sabemos que os homens se amam, mas Satanás não ama ninguém. Ele quer a destruição da família, ele quer a destruição das instituições, mas ele é derrotado pelo poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é na autoridade do teu nome que nós repreendemos de cima do Brasil toda a potestade diabólica, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor, continua abençoando a minha casa, a minha família, as nossas atividades, Senhor, que nós possamos prosseguir na obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos aqui na cidade de Campinas, meu Pai. Abençoa o nosso instituto e todos aqueles que estão estudando a Tua palavra, Senhor. Nos dê a Tua paz e a Tua bênção. Eu te peço nesse momento por aquelas famílias enlutadas e por aqueles que estão com parentes no hospital. Senhor, restaura a vida desses Teus filhos que estão hospitalizados e consola o coração daqueles que estão enlutados, Deus. No Teu nome nós te glorificamos. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e tenha uma boa noite. Amém.